Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa quarta aula do curso de Fenômenos Térmicos. A gente vai terminar de falar sobre teoria cinética dos gases e falar um pouquinho sobre distribuição de velocidades. Então, na última aula, a gente deduziu essa fórmula, né, da pressão. A pressão era 2/3 da densidade de partículas, né, vezes a energia cinética média de cada partícula. Só que a gente sabe também que a formulinha, né, do gás ideal, PV/NKT, né, e portanto eu posso isolar P aqui da mesma forma, aqui escrever N, né, por V, que é o número de partículas por volume, e comparar essas duas equações, igualar essas duas pressões aqui, né, esse N sobre V corta e eu fico então com 2/3 da energia cinética igual a KT, ou 3/2 de KT igual a energia cinética média por partícula. Tá? Então o que a gente tira daqui? Um resultado muito importante, né? Que a temperatura, a menos de constantes aqui, ele é diretamente, né, proporcional aí à energia cinética das partículas. Tá? E outra coisa também, né? Esse aqui é o vetor velocidade, né? A média do vetor velocidade ao quadrado. Aí, né? Na aula passada eu usei isso aqui, como as direções não importam, né? A média ao quadrado na direção x é a mesma coisa na direção y, a mesma coisa na direção z. Então essa média, né, total aqui seria o triplo, certo? Se eu voltar com isso nessa fórmula aqui, esse 3 corta. Então você vê que, por exemplo, a energia cinética na direção x é igual a meio de kT, kBT aqui, tá? Na direção y também, na direção z também, e portanto a soma delas é o que te dá o 3/2, tá? São 3 direções aí, portanto, como a gente diz, são 3 graus de liberdade para uma partícula aí sem estrutura. Por enquanto eu estou pensando nela sem nenhuma estrutura, só um pontinho aí, ou ela é um gás monoatômico, por exemplo, no caso do hélio, tá? Ok? Então a gente chega no famoso teorema de equipartição de energia, né? Para cada grau de liberdade a gente tem uma contribuição de meio de kBT, ok? Legal. E para partículas, ou pelo menos para baixas temperaturas, né, que eu não me importo muito ainda com a estrutura, né, se é diatômico, triatômico, poliatômico, de maneira geral, tá? Eu posso definir também a velocidade que é uma raiz quadrada da média do quadrado. Tá? Cuidado, existem traduções bem ruins aí, o próprio o Siri aí tem uma tradução esquisita, tá? Seria a tradução de root mean square. Tá? Acho que a tradução mais razoável seria a raiz da média dos quadrados. Tá? Aqui tem traduções estranhas. Vamos chamar isso aqui de velocidade RMS. Tá? Okay? Você pode definir isso então como uma raiz quadrada, né, da média do quadrado. Isso não some quadrado nenhum, certo? Mas pelo menos é uma espécie de uma média. Assim, eu já vou falar melhor sobre isso. Né? E com o teoreminha da equipartição de energia, isso é 3kT sobre m. Tá? Ou voltando para a massa molar, se você multiplicar em cima e embaixo aqui, né, pelo número de Avogadro, isso me dá a massa molar. Né? Aqui volta a ser o R, né, constante dos gases. Né? E aí fica um pouquinho mais parecido com o que você está acostumado. Então, essa velocidade, né, é lógico, ela é maior quanto maior for a temperatura, né? Porém ela é menor, né, quanto maior for a massa da molécula, ou mais pesada. Né? Certo? Então você vê que, por exemplo, para o gás hidrogênio, que é o mais leve, aí, né, só cerca de 2 gramas por mol, né, ele tem uma baita de uma velocidade aí a 20 graus Celsius. Você calcula com essa formulinha aqui, tá? Calculável aqui. E à medida que você vai aumentando a massa das moléculas, ele vai ficando mais lento. Né? Então, por exemplo, oxigênio, né? 16 vezes 2, 32, então joga na raiz quadrada aqui, daria uns 478 metros por segundo por aí. Tá? Legal. Então, isso que eu tinha para completar. Mas essa formulinha, assim como
outras formulinhas podem ser deduzidas, na verdade, né, de uma teoria um pouco mais complexa aí, que eu vou comentar brevemente, tá? Mas, por enquanto, eu estava falando só da partícula sem estrutura, mas e quando tem estrutura? Você vai estudar isso melhor em atômico molecular, tá? Mas eu já vou dar uma pincelada aqui rapidamente. Quando você tem uma certa estrutura, como por exemplo no gás diatômico, digamos, dois átomos de hidrogênio, tá? Então, além da molécula poder se mover em 3 direções do espaço, que seriam os 3 graus de liberdade de translação, então contribuiria com 3 meios de kT, ela tem também rotação, ela pode rodar, né? Então imagina o teu um halter aqui, né? Você pode imaginar 2 bolinhas aqui ligadas, né? Se elas girarem em torno do próprio eixo aqui, simetria não contribui com nada, tá? Mas ela poderia girar em torno de Z, né? Ou em torno de, se eu estiver voltando aqui, por exemplo, como o eixo de simetria no eixo Y, né? Poderia girar em torno de X. Então são mais 2 graus de liberdade devido à rotação, tá? Então o próprio eixo não contribui, mas em eixos, né, perpendiculares você teria contribuição, tem 2, certo? Então isso já daria 5 meios, tá? E além disso você tem vibração. Então, além da energia cinética, o próprio movimento, você tem também uma energia elástica, um kx² sobre 2. Tá? Que você viu lá em FEMEC que, na média, o kx² sobre 2 dá o mesmo valor que meio de mv² sobre 2. Tá? Então, na verdade, há 2 contribuições. Uma potencial elástica, né? Na verdade, a gente simula isso como potencial elástico, né? Não é bem uma mola que a gente tem ali, certo? Okay? É um potencial que, eu já comentei, né? Localmente se assemelha ao kx² sobre 2, né? Mais a contribuição cinética, então são 2 contribuições também, tá? Então você ficaria com um total de, já tinha dado 5, né? Mais 2, 7 meios. Então você esperaria que para uma molécula, né, como do gás hidrogênio, você já tivesse uma contribuição de 7 meios aí para a energia cinética para cada uma dessas moléculas. E a resposta é que não é bem verdade isso. Então, isso depende da temperatura. Tá? Porque aqui você vê que o calor específico molar é volume constante, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele é uma questão de escala aqui, só multiplicar por NA, acho, né? O número de Avogadro. Você tem uma dependência dessa energia com a temperatura. Então, esse gráfico é para o hidrogênio mesmo, tá? Abaixo de 20 kelvins ele liquefaz, então não faz sentido mais, né? Não dá mais para falar muito sobre ele como gás, certo? Okay? E isso está em escala logarítmica, tá? Senão seria um platô imenso aqui. Então é isso que a gente observa. Então, por exemplo, você tem um valor a 3 meios, que é só translação, uma baita de um range aqui, de um intervalo de temperaturas, tá? Depois tem uma transição, essa transição é um pouco mais suave, na verdade, porque é longa essa escala, por isso que foi colocado em log, tá? Mantém-se a 5 meios de rotação, tem um platô, tem um platô aqui a 5 meios, tá? Okay. Que seria mais ou menos na casa dos 300, aqui em torno dos 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente, mais ou menos, tá? Okay. Então, esse valor do hidrogênio, na verdade, está mais ligado com 5 meios do que 3 meios, a cerca de 20 graus Celsius, por exemplo, tá? Teria que corrigir essa tabela de verdade mesmo. Sim? Ok. E vibração só começa a se tornar importante acima aí dos 1000 kelvins, tá? E a altíssimas temperaturas a molécula começa a desintegrar, tá? Você tem o plasma. Então, abaixo disso ele vai liquefazer, acima disso ele entra em plasma. Tá? Okay? Mas pelo menos nesses intervalos aqui você tem esta, o que a gente chama de quantização, né? Tem uma quantização dos níveis de energia aqui associada. Tá? Você vai estudar isso em atômico molecular. Tá?
Mas da onde vêm essas fórmulas? Você pode pensar que, né, no caso aqui só voltar um segundo, da velocidade de RMS, né, isso aqui é uma raiz, né, da média dos quadrados das velocidades das partículas, sim. Então você está fazendo uma estatística sobre essas partículas, sim. Tá? Quando você tem um número pequeno é fácil calcular. Eu vou pôr um exercício na listinha para você fazer com poucas partículas. Mas quando você tem um número imenso, por exemplo, sei lá, da ordem do número de Avogadro, né, você tem que calcular isso usando mecânica estatística. Tá? Então, se você quiser obter essa equação 4 aqui da velocidade de RMS, né, como uma média das velocidades ao quadrado, ou uma média, a média que você quiser pode ser V ao cubo, V a primeira, etc. Tá? Você tem que calcular isso usando um peso, usando uma função, né, de peso aqui, ou uma função de distribuição, né, no caso aí das velocidades moleculares. Como é essa função? O livro já joga o resultado, eu quero explicar um pouquinho melhor. Tá? Essa distribuição, na verdade, é sempre, né, ela se baseia sempre no peso de Boltzmann. O peso de Boltzmann é o seguinte: você tem uma constante, que é uma constante de normalização, eu já vou explicar. Tá? A exponencial de menos energia por kBt. Então, isso é universal. Tá? No caso de um gás ideal, ou seja, a partícula não interage com nenhuma outra, essa energia é simplesmente energia cinética, não tem nada de potencial. Certo? E além disso, né, esta densidade de velocidades, aí, essa distribuição de velocidades, né, vai ser então função, né, da velocidade ao quadrado aqui. Eu não preciso escrever tão complicado assim, x, y, z. Eu posso passar para coordenadas esféricas e fica mais fácil. Tá? Okay? E como é que eu calculo essa constante aqui? Se você já viu um pouquinho de quântica, isso é semelhante ao que a gente faz em quântica. Tá? Existe um vínculo aqui, existe uma coisa que amarra essas contas aqui. No caso, essa densidade de probabilidade aqui, essa distribuição de velocidades, na quântica a gente chama de densidade de probabilidade. Essa distribuição de velocidades, ela te diz o seguinte: o gráfico, aqui eu já vou adiantar um pouquinho. Você faz o gráfico dela, essa areazinha azul aqui, ó, NV altura, vezes dV, te dá o número de partículas, o número de moléculas aqui, com velocidades entre V e V mais dV. Tá? É isso que ela te devolve. Então, a integral, se você integrar isso sobre todo o espaço de velocidades aí, vai te dar, obviamente, o quê? O número total de partículas. Tá? Vai te dar N. Esse Vzinho aqui, para eu lembrar que isso é a distribuição de velocidade. Tá? Então, se eu integrar ela por todo o espaço, né, das velocidades, eu vou obter N. Tá? Legal. Então, como é que fica essa continha? Fica muito mais fácil se você perceber que esse teu vetor V ao quadrado, que seria o R, né, ao quadrado ali em coordenadas esféricas, eu estou chamando de V, né? Esse peso depende só de V ao quadrado? Sim. Né? Então, θ e φ não. Então, você pode integrar em θ e φ de uma vez por todas, né? E você vai ter, então, 4π esteroradianos. Certo? Quem você vai ver isso em FVV se não viu ainda, tá? Você vai integrar sobre toda a esfera. A esfera, na verdade, é uma casca esférica, que é 4π R ao quadrado, né? Porque o R é o meu V, né? Certo? 4πr ao quadrado vezes uma largurinha dV. Sim? Você integra isso de uma maneira mais fácil quando você tem essa simetria esférica. Tá? Então seriam cascas, né, de 4π V ao quadrado vezes uma certa espessura dV, que você vai estar somando de 0 a infinito. Isso te dá todo o espaço aí, né, das velocidades. Tá? Lógico, a fórmula aqui é imediata, né, o x ao quadrado mais y ao quadrado mais v ao quadrado vai te dar o r ao quadrado, né, o v ao quadrado, aí, tá, em termos de velocidade. E aí eu absorvi
essa parte que seria o jacobiano ali, você vai estudar isso melhorzinho, né, em FVV. Eu já absorvi isso aqui na minha definição da minha função. Tá? Isso, isso transforma aí esta condição essa normalização, vamos assim dizer, em uma integral muito mais fácil. Tá? Então a integral vai ser desde a velocidade zero até infinito. Sim? Okay. E isso são integrais gaussianas. Tá? Você pode olhar numa tabelinha aí, ou põe no Wolfram alfa lá, na matemática, né? Tá? Você consegue calcular. Isso na verdade é uma integral delas aqui, você vai derivando e vai obtendo, por exemplo, um x ao quadrado, x à quarta, assim vai. Tá? Isso é uma integralzinha que a gente chama de gaussiana, né? Certo? Okay. Se você fizer essa substituição aqui, né, com essa função, né, era c vezes a exponencial, né, do menos v ao quadrado aqui, né, o que acontece? Essa integral, você consultou ou copiou de algum livro, né, isso dá raiz de π sobre 4, o alfa a 3 meios, o alfa é m sobre 2kt, vai inverter, vai ficar 2kt sobre m a 3 meios, certo? Esse 4 corta com 4, esse π com raiz de π dá π a 3 meios, posso pôr para dentro aqui desse parênteses, tá? Então fica 2πkt sobre m, certo? Vezes c igual a n, sim, então você isola c, você chega nessa normalização aqui, essa constante aqui, né? Que te dá aqui a integral, agora essa nova fórmula, né? A integral da distribuição de velocidade sobre desde zero até infinito, todas as possíveis velocidades, é um módulo da velocidade agora, tá? Okay? Isso te dá o número total de partículas, tá? Então, cheguei nessa constante, sim, é só substituir e você chegou no que a gente chama de uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? Legal. O que eu posso fazer com ela? Eu posso calcular a média, posso calcular a média ao quadrado, a média ao cubo, posso fazer qualquer função, né? É só você pôr a função aqui com esse peso aqui, né? Por que eu estou chamando de peso? Isso aqui é uma fração, você vai fazer isso discreto, você vai entender melhor. É o número de partículas, esse NVDV aqui, ó, dividido pelo número total. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 partículas com uma velocidade de 1 metro por segundo. Legal, essa fração aqui, vezes a velocidade, você vai calculando isso, você vai chegando na média, tá? Porque se você fizer isso com as integrais, que é no contínuo, não é discreto, né, você chega nas formulinhas que o livro coloca lá. Tá? Eu estou querendo mostrar de onde vem isso. Você não vai precisar deduzir nada disso, só quero te dar uma ideia de onde veio essas formulinhas. Tá? Ok? E aqui eu vou precisar, lógico, aqui é v a primeira, só que a distribuição já tem v ao quadrado, vai ficar v ao cubo. Tá? Eu vou precisar dessa equação ao cubo. Essa equação ao cubo é fácil, aqui é n fatorial aqui embaixo. Tá? Põe no Wolfram que você descobre. Tá? Então tem uma constante alfa positiva aqui para poder ter convergência. Certo? Você vai integrar, vai substituir, eu vou deixar você se divertir. Isso aqui dá 8 sobre π dentro da raiz agora, ao invés de ser 3 igual lá no começo, a primeira fórmula ali, ó. Sim? Era 3kt sobre m, tá? Aqui agora você ficou com 8 sobre π. Sim? Essa é a média. Né? E aqui a gente também pode perguntar, como uma função suave, né, eu posso perguntar qual é a derivada. Né? Se ela tem um pico, por exemplo, ela tem sim, seria a velocidade mais provável. Né? Eu vou deixar para você calcular isso aqui, é a única continha que eu vou deixar difícil aqui com a derivada. Tá? Porque você vai derivar igualar a zero, você vai achar essa velocidade mais provável. Tá? Legal. Então, portanto, o gráfico disso, né, como esses fatores aqui, você vai fazer a conta, vai ficar raiz de 2, que volta só um segundo. Raiz de 2, isso aqui é 8, raiz de 8 sobre π, é sempre a mesma estrutura, kt sobre m, kt sobre m, certo? Okay? Então, 1,4 é menor que 1,6, que é menor que 1,7, são os valores numéricos aqui aproximadamente. Então, portanto, a velocidade mais provável é menor do que a velocidade média, que é menor do que a velocidade RMS, certo? Okay. Então, o pico está na velocidade mais provável, certo?
A velocidade média está um pouquinho mais acima, ok? E depois disso você tem a velocidade ligada à dispersão, na verdade, com a soma dos quadrados, etc. Sabe? O que está dizendo aqui? Isso não é uma gaussiana, isso não é 100% simétrico. Assim, nota, eu volto aqui. Você tem uma exponencial de menos v ao quadrado aqui com constantes, mas você tem um v ao quadrado aqui também. Então isso modifica, deixa assimétrica essa expressão. Tá? Tá escuro aqui, eu vou acender só um segundo. Então, ela começa do zero, sim, da velocidade, a velocidade em módulo aqui, tá? Ela começa do zero e pode ir até infinito, certo? Não há restrição aqui, isso é física clássica, tá? Não tem, não é igual na relatividade, que tem um limite da velocidade da luz, tá? Então, é lógico, vai ter erros nessa teoria ainda, sim? Vai ter que ser refeito, isso aqui é velho, tá? O Boltzmann morreu pouco antes da relatividade, tá? Okay, quase o mesmo ano. 1906, 1905. O que acontece? Então, aqui você tem o pico, você vai derivar igual a zero, tá? E a média, então, essa curva tem um rabo infinito, tem uma cauda infinita aqui, ela tende assintoticamente, né? nem dá para desenhar isso aqui, mas ela tende assintoticamente ao eixo x. Então isso puxa a média mais para a direita aqui, né, no seu gráfico. Tá? Então a média sai, né, de cima, que você está acostumado talvez, né, da gaussiana ali normal, tá? Do pico. Assim, a média é um pouco mais acima. Ok? E a dispersão mais acima ainda, é isso que está sendo dito aqui numericamente. Tá? Então, esse é um esboço aqui que é lógico, né? Quantas partículas tem com velocidade zero? Zero, praticamente zero. Certo? Velocidade parada, partícula parada, quase zero. Com altíssimas velocidades também, é raro, mas até tem, sim, porque isso vai tendendo a zero. Certo? E o que acontece com esse gráfico quando você aumenta a temperatura? Bom, volta aqui um segundo, pelas fórmulas, a média aqui, ó. Então a média vai aumentar com a raiz da temperatura. Então, se você fizer essa comparação aqui, por exemplo, com uma amostra de poucas moléculas aqui de nitrogênio, que é praticamente o nosso ar, né? Certo? A 300, que é a temperatura ambiente, ou a 900 Kelvin, você vê então que a média anda, sim, mas também para manter o número de partículas fixo, né? Já que ela foi mais para frente, então ela tem que dar uma achatada nessa sua curva, tá? Ok? Mas de qualquer forma, ela vai caminhando para frente, tá? Isso te dá uma certa noção do fenômeno de evaporação, apesar de ser o que a gente está calculando aqui são distribuições para gases, né? A distribuição para moléculas de um líquido é semelhante, tá? Essas curvas são bem semelhantes. Então, qualitativamente, a gente consegue dar uma ideia do que é o fenômeno de evaporação, né? Então, seria o seguinte, né? Você tem aqui essa distribuição, está te dizendo o seguinte: quanto maior a sua temperatura, mais e mais partículas têm maiores velocidades, certo? Então, você vai ter partículas com altíssimas velocidades que conseguem vencer as ligações intermoleculares no líquido, por exemplo. Tá? E conseguem, portanto, sair, né, desse líquido, atravessar essa fronteira, essa superfície do líquido e virar uma molécula de gás. Tá? Ficar livre ali, por exemplo. Tá? O que acontece, então? Na verdade, você vai diminuindo, né, essas partículas vão escapando, essas partículas com maior energia, mais energéticas, você vai diminuindo, então, a energia cinética, né, média do teu líquido, e, portanto, você vai resfriando esse seu líquido. Então, todo o processo de evaporação, no fundo, é também um processo de resfriamento. Tá? E você sabe isso do dia a dia, né? Por exemplo, quando você está com febre, põe lá um paninho com água, com álcool na testa,
né? Não é que a sua testa está tão quente que vai evaporar, não é isso, né? Na verdade, o que acontece é um fenômeno aí de resfriamento devido às moléculas, né, do líquido aí estarem evaporando. Então elas levam energia cinética aí, né, da sua testa que está quente aí, do conjunto aqui, né, embora para resfriar a sua testa, certo? Então você já conhece isso do dia a dia, tá? Legal. Então vamos fazer um exercíciozinho, lembrando aí um pouco do que você aprendeu provavelmente em FEMEC aí de reta média, né? Talvez você tenha visto. Se você não viu, eu vou mostrar agora, tá? Então, suponha que você tem um gás a pressão constante. Então, você já sabe lá do PVNRT que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, tá? Então, estou mantendo a pressão constante? Sim. Dado, então, agora eu tenho mais pontos aqui, tá? Se eu tivesse só 2 pontos, eu só tenho uma única reta. Eu tenho 5 pontos aqui. Consigo fazer algo melhor, tá? Eu consigo estimar os valores da reta, que o A e o B, esses coeficientes da reta, com uma certa precisão, com uma certa incerteza, inclusive, tá? Então, como é que eu estimo isso? Primeiro, eu tenho que achar o meio do gráfico, tá? O centro de gravidade, como o pessoal chama, né? Seria o valor médio dos T's e dos V's aí, né? Tá? Então é só somar aqui e dividir por 5 essas temperaturas, ó, 3, 4, meio aqui, né? Até 3, 2, meio dividido por 5, você acha a temperatura média, mesma coisa que o volume médio, tá? Eu vou carregando esse 10 a menos 5 aqui, mas na verdade é só o número que importa aqui, né? Sim? Já vou esquecer a unidade aqui, que é para ir mais rápido, certo? Ok? O que eu faço? Plota esse teu gráfico aí, né? Talvez você já tenha visto em FEMEC. Se não viu, tá vendo agora, tá? Faz os seus pontinhos ali, certo? Eu vou pedir que você faça isso, certo? Ok? E aí, a partir do ponto médio aí, do centro de gravidade do seu gráfico, né? Você vai com o seu lápis ali, vai pegar a sua régua e vai girar a sua régua, mantenha o lápis, ou então gire, mas sempre mantendo o ponto médio ali, né, em vista. Com uma régua transparente você consegue fazer isso, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai girar a sua régua, sim, até você vai girar a sua régua até você encostar, né, num ponto aqui. O primeiro ponto você para, tá? Por exemplo, eu estava aqui com o ponto médio. Na verdade, o ponto médio você pode até escolher o próprio ponto do meio aqui, mas eu quero ser um pouquinho mais preciso, tá? Vamos ser um pouquinho mais preciso. Calculei a média, né? Certo? Então, com o ponto médio, que é 7,9 aqui, ó, tá? A partir desse ponto você vai girando e encontra, então, por exemplo, essa reta azul, ó, encontrei esse ponto aqui, ó, encontrei esse pontinho aqui, ó, tá? Tem gente que fala, não, precisa tantos por cento dos pontos. Você não vai lembrar disso, nem eu lembro disso, tá? Okay? Seria mais preciso se você dividisse em porcentagens aqui, mas vamos envolver todos os pontos, tá? Então, o primeiro ponto, já achei então, essa reta azul menorzinha, mais baixa, então, portanto a gente chama isso de reta mínima, tá? Okay? Vou fazer a mesma coisa agora, começando por cima, em volta do ponto de gravidade aí, né? E chego nessa reta, ó, encostei nesse primeiro ponto aqui, ó, chego nessa reta roxa aqui, tá? Seria a reta de máximo aqui, a reta superior, tá? Então todos os pontos estão aí dentro, certo? Todos os pontos aqui, inclusive das fronteiras aqui, e você consegue ler imediatamente, né? Ou pela régua mesmo, tá? Se você tiver um papel milimetrado aí, ou como eu fiz aqui, ó, você já tem esse ponto do centro de gravidade, certo? Encontrou com esse ponto aqui, então você já sabe a equação da reta. Essa reta máxima aqui, você consegue ler ou pelo gráfico, ou fazer a equação da reta, né? É só usar aquela fórmula ioiô, michoxô, certo? Tá? Você acha a equação da reta. Então, cheguei nessa reta máxima aqui, ó, um coeficiente angular um pouquinho mais alto, 0,042, e a reta mínima aqui, 0,020, tá? Ok? Com um certo coeficiente linear. Tá legal. Então, qual é a reta média? Lógico, vai ser, né, a reta do meio aqui,
vai ser a média dos coeficientes, certo? Ok? Então vai ser o A da maior ali, mais o A da menor dividido por 2, certo? Okay? Então deu aqui 0,42 com 0,2 aqui, você chegou em 0,31. E como é que fica a estimativa do erro? Né? Veja, isso é só um método grosseiro, tá? Eu não vou querer muitos detalhes disso. Então, uma maneira de você estimar esse erro, né, seria a diferença em módulo aqui desses dois números, né, dividido por 2 também aqui, de maneira semelhante aqui à média que você tomou aqui em cima. Tá? Seria uma distância aqui entre eles aqui, tá? Que eu estou escolhendo dessa forma. Não há uma regra geral nisso aqui. Tá? Vou ser sincero, não há. Tá? Isso é uma estimativa. Tá? Eu vou estimar dessa forma, então seria a diferença em módulo dos dois, no caso aqui o maior menos o menor, certo? Okay? Eu fico então com o meu signo, com certeza. Tá? Então nota que eu já posso parar no 3 aqui, porque o meu erro já está nessa casa. Tá? Okay? Então já vou pôr aqui, ó, 3 com erro da ordem de 1. Tá? Okay? Para o B a mesma coisa, então eu vou deixar você se divertir aqui. Então fica né, menos, aqui, ó, menos 6 com mais 1 dá menos 5 dividido por 2 dá menos 2,5 aqui. Né? Lógico, vezes 10 a menos 5 as unidades aí. Tá? E o sigma vai ser enorme. Tá? Por que esse sigma é enorme aqui? Nossa, mas o sigma foi maior do que o número. É normal, não existe regra assim, o sigma tem sempre que ser pequeno. Na verdade, tem um baita de um erro aqui, por quê? Qual que é a relação? Quando você mantém P constante, a relação entre V e T, né, esse termo aqui é zero. Sim? Okay? Lembrando PV igual a NRT, né, mantendo P constante, o V é simplesmente NR sobre P. Não tem esse termo aqui, por isso que tem um baita de um erro aqui, você achou um baita de um erro mesmo, proposital mesmo. Tá? Isso é em torno de zero, na verdade. Sim? Okay? Então isso tende a tentar né, zerar esse número, tá bom? Eu vou deixar um exercício desse tipo para você fazer, para relembrar quem já viu e para quem nunca viu, fazer essa reta média pela primeira vez aí, tá bom? É isso aí, tchau, tchau.